Paz do Senhor, meus irmãos. Eu não sei vocês, mas eu tô com as minhas pernas tremendo aqui. Tremendo. Nós não suportamos a presença do Senhor. Não. É por isso que Ele vem numa fração bem pequena da presença dEle para tocar cada um aqui. Eu cumprimento os irmãos na santa paz do Senhor. Na santa paz do Senhor. Nessa santa presença do Senhor. Nós não viemos aqui, como já foi dito pela Kátia, ver o A ou B. Nosso pastor é Jesus Cristo de Nazaré, o bom pastor. E Ele está aqui. E Ele está aqui e já tem falado com alguns aqui. Ele já tem falado com alguns aqui. E nós viemos aqui, como o louvor diz, né? Pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Mais uma vez, igreja, se derrame, igreja, aos pés de Jesus nessa noite mais e mais. Vamos aplaudir o Senhor, meus irmãos. Meus irmãos, glória a Deus. Vamos aproveitar que os irmãos estão em pé. Vamos abrir no Evangelho de Lucas. Oh, glória! Aleluia! Evangelho de Lucas. Lá no comecinho. Lá no capítulo 1. Deus, obrigado, Jesus. O Senhor tem liberdade sobre a tua igreja. O Senhor tem liberdade sobre a tua igreja. Lucas 1, a partir do verso 5. E diz assim: Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdote diante de Deus, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando, à hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar de incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se, e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terá prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias,
para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Todavia ficarás mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Até aqui, meus irmãos, pode se assentar glorificando o nome do Senhor. Até aqui. Santo é o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Meus irmãos, já faz algum dia que o Senhor vem me inquietando sobre essa palavra. Na verdade, Deus já tinha dado uma palavra, mas eu não sabia ao certo o que era para falar, a revelação de Deus em relação a essa palavra. E há uns 2 dias, ontem eu estava comendo uma torrada à tarde lá em casa. Em casa, os pãezinhos que sobram, né? Os pão francês que sobram, fica lá durinho. E a gente corta, coloca uma manteiguinha, um orégano, né? A Kátia faz uma torrada e fica daquele jeito. E eu estava comendo essa torrada. E ela abriu a geladeira para pegar uns ovos para fazer um bolo. E quem faz compra em casa sou eu. Eu que vou ao mercado, na maioria das vezes. E tinha 2 tipos de ovos, tinha o branco e tinha o marrom, o vermelho. E ela perguntou assim: qual dos 2 é o mais antigo? E eu tava com a boca cheia de torrada. Eu olhei, eu apontei pro branco, apontei assim pro branco e fiz assim, ó. Deu para entender, né? Deu para entender. E naquele momento eu lembrei desse homem chamado Zacarias. Esse homem, ele ficou mudo por 9 meses. 9 meses sem poder falar. Se a gente não pudesse falar, como que a gente poderia dar a paz do Senhor para o irmão do lado? Como será que você poderia dar a paz do Senhor, cumprimentar? Você consegue fazer isso? Olhar para alguém e dar a paz do Senhor sem poder falar? Sim. Difícil, né? Esse homem ficou 9 meses. Para a gente entender o que aconteceu aqui, meus irmãos, entre o Velho e o Novo Testamento existe um período, e esse período é chamado de período intertestamentário, período interbíblico. Mas para a gente precisa entender que foi um período do silêncio de Deus. Foram 400 anos que Deus silenciou. Tudo aquilo que Deus falava através dos profetas, tudo aquilo que Deus fazia através de grandes homens e mulheres, cessou. 400 anos antes de Cristo, cessou. Esse período, chamado na maioria das vezes de o silêncio de Deus, aonde Deus não falava mais como falava antes, aonde Deus não revelava, houve um silêncio. Mas muitos dos homens e mulheres do Senhor se mantiveram fiéis a Ele. Zacarias era um deles. Zacarias era da tribo de Arão, sacerdote legítimo. E todas as vezes que ele era escalado para ir para o templo, ele ia e fazia aquilo que tinha que ser feito. E a palavra de Deus já diz aqui que eles eram irrepreensíveis diante do Senhor. Obedeciam todos os mandamentos. Todos os mandamentos. Mas eles não tinham filhos. A palavra de Deus diz que eles já eram avançados em idade. E para piorar, Isabel
era estéril. Avançados em idade, Isabel estéril. Mas eles ali firmes, fiéis ao Senhor. E houve um dia em que caiu a escala dele para ir para o templo. Ele foi queimar incenso. Naquela época se queimava incenso ao Senhor. E quando ele entra no templo, o povo todo ficou lá fora orando. E quando ele está ali queimando aqueles incensos, ele vê à direita do altar do Senhor um anjo de Deus. E cai um temor muito grande sobre ele, ele se prostra. E o anjo diz assim: não temas, porque a tua oração foi ouvida. Não temas, porque a tua oração foi ouvida. Talvez muitos de nós aqui, há muito tempo, anos, meses, vem orando por alguma coisa, e a única coisa que vê é o silêncio de Deus. Mas eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, que a tua oração está sendo ouvida. A tua oração tem chegado aos ouvidos de Deus. Deus não está com os ouvidos tampados, não está com os ouvidos cerrados. Ele está com os ouvidos inclinados para os filhos e filhas dele. E a tua oração tem sido ouvida. E eu não sei o que é, mas você sabe. E no tempo certo, Deus vai prover, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Em nome de Jesus. O anjo de Deus, ele aparece e fala assim: a tua oração foi ouvida. A tua mulher darás à luz a um filho. Darás à luz a um filho. E ele vai ser grande diante do Senhor. Corações serão arrependidos através da vida dele. E o anjo deu até o nome, João. Até o nome. Mas Zacarias, ele dá uma resposta para o anjo, que é uma resposta até meio controversa às orações dele. Zacarias, ele fala assim para o anjo: mas como? Como pode ser isso? Nós já somos avançados em idade e a minha mulher ainda é estéril. Ele queria saber como que Deus ia fazer. E eu achei muito estranho, meus irmãos, essa resposta de Zacarias. Porque quando nós oramos, nós confiamos naquilo que nós temos orado. Com certeza Zacarias, anos após anos, meses após meses, dias após dias, provavelmente ele orava e ele falava: Senhor, um filho. Senhor, um filho. A minha descendência, como que vai ser daqui para frente? Senhor, a minha descendência vai acabar. Dá um filho, Senhor. E talvez na oração de Zacarias ele falava assim: Senhor, Rebeca era estéril, Sara era estéril, Raquel era estéril, e elas tiveram filhos. O Senhor pode fazer de novo na minha esposa Isabel. Talvez muitas e muitas vezes a oração de Zacarias foi essa: Senhor, eu sei que o Senhor já fez lá atrás, então faz de novo na minha vida, faz de novo na minha esposa. E aí quando o anjo aparece, quando o anjo declara que a esposa dele haveria de ter um filho, ele duvida. Além dele duvidar, ele quer saber como que vai acontecer. E infelizmente hoje ainda acontece isso, né, meus irmãos? E no meio de nós, oramos, oramos, oramos. Quando Deus fala que vai fazer, ou quando Deus começa a fazer, nós questionamos, queremos saber como que vai fazer, quando que vai acontecer, que dia que nós vamos receber. E eu creio que isso entristece demais o coração de Deus. O anjo disse assim: porque você duvidaste, você vai ficar mudo, até que isso se concretize, até que isso aconteça. E a palavra de Deus diz que ele já saiu do templo mudo. A palavra de Deus diz que ele demorou lá dentro, e quando ele saiu, as pessoas queriam saber, os irmãos queriam saber o que tinha acontecido lá dentro, porque eles criam que algo sobrenatural tinha acontecido lá dentro daquele templo. Assim como algo sobrenatural já aconteceu dentro desse templo aqui.
Assim como coisas já aconteceram aqui que nós não podemos entender, mas nós cremos que aconteceram e que vai continuar acontecendo. Assim é o nosso Deus. Deus não está em silêncio, Deus está falando conosco a todo momento. Deus já falou conosco através da palavra ministrada aqui, através dos louvores. Deus já falou às vezes na hora que você tocou o seu pé ali dentro daquela igreja. Esse é o nosso Deus, Ele não silencia mais. Ele está com os ouvidos abertos, com a boca aberta para falar comigo e com você. Zacarias, ele ficou com a boca cerrada, com a boca fechada e com a língua presa durante 9 meses. 9 meses. E meus irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Talvez se Deus continuasse a fazer isso, muitas das bênçãos que nós perdemos, nós iríamos receber, nós teríamos recebido. Nós teríamos recebido. Quantas vezes o Senhor nos deu um sinal, usou um profeta, um homem ou uma mulher dele, para falar que ele já estava entrando com providência, para falar que ele está no controle de todas as coisas, e nós duvidamos no nosso coração. Vocês já pensaram hoje? Eu não vou usar o nome de nenhum irmão, não, eu vou usar o meu nome. Você já pensou se hoje o Senhor fizesse isso mais uma vez, continuasse fazendo isso? Se o Senhor tivesse falado para mim, falado para o Beto assim: olha, eu vou te entregar algo, eu vou fazer algo, a bênção já está chegando, e eu no meu coração duvidasse, e no momento em que ele falasse, eu questionasse, e Deus, cerrasse a minha boca até a bênção chegar, iria chegar aqui na igreja, os irmãos iam cumprimentar, e eu, daquele jeito que a gente falou no início, né? A paz do Senhor, assim, sem poder falar. E todo mundo ia saber: olha, Deus fechou a boca do Beto, porque ele tem uma bênção para receber. Por quê? Porque tem pessoas, meus irmãos, que perdem a bênção no momento que Deus fala que vai fazer. Imagine Ezequiel 37, lá no vale de ossos secos, a hora que Deus fala assim para ele: Ezequiel, profetiza sobre esses ossos secos. E ele começa a profetizar, e a palavra de Deus diz que houve um rebuliço, uma bagunça santa, um rebuliço santo diante daqueles ossos. Ossos para um lado, ossos para o outro. Imagine se Ezequiel tivesse falado: Senhor, que bagunça, está uma bagunça isso daqui, o que está acontecendo? O Senhor não está sabendo o que está fazendo. Com certeza aquele exército não teria se levantado. Muitos de nós precisamos saber a hora de nos calar diante de Deus. Muitos de nós precisamos parar de questionar a Deus, de querer saber como que Ele vai fazer, porque Deus não tem que dar explicação para mim e para você. Deus não tem que falar como que Ele vai fazer, quando que Ele vai fazer e que jeito que Ele vai fazer. Ele diz: eu vou fazer, e é o suficiente. Se Ele diz que vai fazer, é o suficiente. Nós não temos que ficar questionando quando, como, porquê, que jeito. Não, Ele vai fazer e ponto. Precisamos crer nisso, porque se isso acontecesse ainda nos dias de hoje, teríamos muitos crentes calados sem poder falar. Por quê? Deus protegendo para que a bênção possa chegar na vida dele. Porque no meio do processo, no meio do caminho, de tanto reclamar, de tanto questionar, a bênção não chegaria nas mãos dele. Sabe, meus irmãos, eu vejo um homem aqui, cansado de tanto orar, de tanto ouvir um silêncio, e na hora que Deus entrega, ele não acredita. Ele não acredita. Eu conheço um homem, um servo de Deus. Alguns aqui já ouviram isso em casa. Ele orou pelo pai dele durante 25 anos, pela conversão do pai dele. Todos os dias ele dobrava os joelhos e orava pelo pai dele, pela conversão do pai dele. E Deus sempre deixou a certeza que ele iria se converter. 25 anos orando pelo pai. Sabe quando que ele se converteu? À beira da morte, numa cama de hospital. Mas ele se converteu.
Talvez durante esses 25 anos, se houvesse questionamentos em relação a esse homem de Deus, talvez ele iria atrapalhar o agir de Deus na vida do pai dele. Que nós possamos, meus irmãos, em nome de Jesus, crer naquilo que Deus falou que vai fazer. E não questionar. Porque Ele tem dado certeza, nós sabemos disso, conversamos com os irmãos aqui sempre. Nós sabemos que Deus tem dado certeza de coisas que Deus vai fazer. E em nome de Jesus, não atrapalhe aquilo que Deus está fazendo. Se você tem visto um rebuliço santo, uma bagunça santa, continue a glorificar e adorar. Não continue a questionar, a reclamar, a perguntar como, porquê e quando. Silencie em nome de Jesus e só adore. E só adore, porque vai chegar. Ele vai terminar o que Ele começou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero dizer aqui que quando aquele anjo ele cerrou a boca de Zacarias, Zacarias duvidou daquilo que ele estava falando. Porque o anjo, quando ele declara que ele teria um filho, ele não fala o nome. E aí quando Zacarias ele duvida, o anjo ele fala como assim para Zacarias: ô Zacarias, eu acho que você não sabe quem eu sou. Eu sou Gabriel, o anjo Gabriel. Eu assisto Deus a todo momento. Eu estou com Deus a todo momento. Eu estou vendo o que Deus tem feito a todo momento. Eu sou o anjo que assiste o que Deus tem feito. E eu quero dizer para você, meus irmãos, que quando você estiver com os teus olhos abertos e não conseguir ver, fecha os teus olhos que você vai assistir o que Deus está fazendo. Fecha os teus olhos que você vai assistir e ver o que Deus está fazendo. Porque os nossos olhos da carne não conseguem ver o agir de Deus. Nós precisamos ver o agir de Deus com o nosso coração. Às vezes nós queremos entender o que Deus está fazendo com o nosso intelecto, com a nossa mente, mas nós jamais vamos entender aquilo que Deus tem feito e aquilo que Deus está fazendo. Nós não vamos entender com o nosso intelecto. E a palavra de Deus diz que ele ficou com a boca cerrada, fechada. E quando ele sai do templo, todo mundo queria saber o que estava acontecendo. Aqueles que oravam lá fora. E ele falava com gestos, com acenos, mas eu creio que ele não conseguia falar muita coisa. Mas quando ele chegou na casa dele, ele deu a notícia para a esposa dele. E a palavra de Deus não diz que a esposa dele questionou e duvidou em nenhum momento. Isabel creu naquilo que o anjo falou para ele. E Isabel sabia até o nome, porque ele escreveu numa tabuinha e entregou para Isabel. Ele entregou aquilo que o anjo disse e até o nome do filho dele. Quando esse menino nasceu, ao 8º dia, levaram esse menino para o templo para circuncidar. E naquela época se dava o nome, na maioria das vezes, quando ele era circuncidado. Perguntaram para Isabel: qual é o nome do menino? Que nome que vai ser dado para o menino? E Isabel falou assim: é João. E aqueles que estavam ali duvidaram e questionaram, disseram assim: João? Mas não tem ninguém na sua família com o nome João. E aí pediram para Zacarias confirmar, para Zacarias escrever. Sabe, meus irmãos, quando Deus declara uma palavra para você, não questione. Não questione. Talvez alguns aqui, o Senhor vai entregar um filho e dar um nome, e a gente só vai entender o porquê daquele nome lá na frente. Imagine você num leito de hospital, e o oficial do cartório vai lá para registrar o seu filho, e você diz para ele assim: o nome dele vai ser Zorobabel. Com certeza ele iria olhar para você e falar assim: que isso? Que isso? Você tem certeza que vai dar esse nome para o seu filho? Eu tenho, porque foi Deus que mandou. Eu tenho, porque foi Deus que deu. Meus irmãos, quando esse menino nasceu, quando ele começou o evangelho dele, a palavra de Deus diz que ele vivia no deserto. A palavra de Deus diz que ele vivia no deserto, se vestia com um pelo de camelo e comia gafanhoto.
Não existe crente normal para o mundo. Não existe cristão normal para o mundo. Porque aos olhos do mundo, o crente, o cristão é louco. A palavra de Deus declara isso. Ontem eu estava numa fila do mercado. Estava esperando para passar no caixa. E eu vi que um funcionário passou atrás de mim assim. Eu só ouvi: em nome de Jesus. Ele estava ali trabalhando, ele passou, eu só ouvi: em nome de Jesus. Eu olhei assim, eu falei: eita glória, está orando aqui no lugar de trabalho dele. Porque ninguém anda falando somente em nome de Jesus, em nome de Jesus. Isso é um término de uma oração, né? Nós agradecemos, nós oramos em nome de Jesus. Talvez ele estivesse ali repondo algumas coisas ali na prateleira e orando pelos funcionários, pela família dele. Senhor, abençoa o meu trabalho, abençoa o meu chefe, abençoa a minha família. E aí quando ele passou atrás de mim, ele disse: em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Talvez algum do mundo assim poderia ouvir e falar assim: que cara louco falando de Jesus aqui. A gente tem que falar de Jesus só na igreja. Não, a gente tem que falar de Jesus 24 horas por dia em nome de Jesus. Eu tenho o costume de sair de casa orando. É algo automático, não é mecânico, é automático. Algo mecânico é aquilo que você faz sem pensar. Automático é que quando chega aquele momento você começa a fazer. Eu saí de casa para o trabalho e esses dias, uns 2, 3 anos atrás, tem dia que a gente ora baixinho, né? Tem dia que a gente ora um pouco mais assim. E naquele dia eu estava profetizando. Saí com o Ford Ka. Hoje eu dou a volta pelo aeroporto, eu vou por fora. É mais longe, mas é mais perto. Mas naquele tempo eu estava indo pela Rio Grande do Sul. E eu saí de casa orando, declarando, profetizando. E eu parei naquele farol. Tem um posto de combustível, tem um farol. Quando a gente entra, né, pela Rio Grande do Sul, tem um farol lá na frente. E eu estava ali: Senhor, abençoa. E eu, sim. Na hora que eu olho do lado, tinha um rapaz olhando para mim. Eu acredito que ele estava pensando: que cara doido, logo cedo doido desse jeito. Meus irmãos, o crente para o mundo é louco, é doido. Nós temos que andar declarando e profetizando nos ambientes onde a gente passa, nos lugares onde a gente passa. Senhor, abençoa esse farol, esse cruzamento, que não haja acidentes aqui em nome de Jesus. O crente, ele declara no trabalho, ele declara, está jogando bola, ele está declarando: Senhor, não deixa ninguém se machucar aqui em nome de Jesus. Não deixa ninguém brigar aqui em nome de Jesus. Não existe crente cristão normal para o mundo, meu irmão. Não existe. Não existe. E esse homem chamado João, ele clamava ao povo ao arrependimento no deserto. E é mais uma vez controverso, né? Porque um homem que ele é chamado como a voz que clama no deserto é filho de um homem que ficou mudo. É filho de um homem que ficou mudo durante 9 meses. Eu não sei como foi a vida de vocês, os pais, os avós, os antepassados. Se calaram para as coisas de Deus. Mas eu declaro sobre a sua vida uma voz que clama sobre a sua língua, sobre a sua boca. Não uma voz emudecida, mas uma voz que clama por onde passa, que clama pelo arrependimento, que clama pela graça, que clama pela misericórdia, que clama pelos milagres e pelas maravilhas que o Senhor quer fazer. Nós jamais vamos duvidar, meus irmãos, daquilo que Deus começou a fazer. Eu declaro sobre a sua vida em nome de Jesus. Essa mesma voz que João tinha, essa voz que clama ao arrependimento, que Deus possa usar você aonde você estiver. Deus quer usar você no seu trabalho. Deus quer usar você por onde você passar. Sabe aquela loja que às vezes você vai comprar alguma coisa? Entre declarando que o Senhor é Deus daquele lugar. Quando entrarmos pelas entradas de Andradina, todas as vezes declaramos: Senhor, Andradina é tua. Andradina é tua. Mas declarando sem ter vergonha de ter alguém olhando. Aqueles que estão olhando vão ver Deus através da sua vida. O crente, ele é crente em todo lugar. Ele não é crente só dentro da igreja. Ele é crente na farmácia quando ele vai comprar um remédio.
Ele é esquisito para o mundo, sim, meus irmãos. Mas nós somos eleitos do Senhor. Nós somos filhos do Senhor. Nós somos vozes que clamam por onde nós passamos. Em nome de Jesus. Meus irmãos, hoje eu não vou estender. Se você pudesse colocar de pé, eu quero declarar algo sobre a sua vida nessa noite. Antes da gente prosseguir, nós temos, para a honra e glória do nosso Senhor, 2 visitantes, o Natan e a Flávia. Sejam bem-vindos, Natan e Flávia. O que a igreja vai dizer para os irmãos? Em nome do Senhor Jesus, volte sempre, traga mais gente. Se gostar, fica com a gente. Aleluia, aleluia. Glórias a Jesus, glórias a Jesus. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia, meu irmão, e abrisse em João, no Evangelho de João, no capítulo 22. João 22. Aleluia. Cada filho e cada filha que está dentro dessa igreja é uma voz que clama pela vontade, pela verdade, pela justiça do Senhor por onde passa. Aleluia. João 1, será que eu notei errado? João 1, 22. João 1, 22. Acharam? Amém? É isso mesmo, João 1, 22. Falei errado, né? Meus irmãos, eu vou ler. E depois nós vamos fechar os nossos olhos e você vai declarar para você mesmo que você também é uma voz que clama. João 1, 22 diz assim. Isso aqui é uma pergunta. Perguntaram para João quando ele estava no deserto: quem é você? Quem é você, João? Os fariseus chegaram ali e perguntaram: João, quem é você? Viram aquele homem esquisito ali no deserto. Quem é você? E João disse assim: Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? E João, ele responde assim: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Meus irmãos, João, ele declarou e ele pegou essa palavra. Isaías declara isso lá no livro dele, que viria alguém que iria endireitar as veredas, que iria preparar o caminho para Jesus. E esse homem clamaria ao deserto, ele teria uma voz que clamava no deserto. João pegou essa palavra para ele e falou assim: não, esse sou eu, aquele que o profeta disse lá atrás. Eu sou essa voz que clama do deserto: endireitai as veredas e preparai o caminho para o Senhor. Deus usou um homem para preparar o caminho do Senhor. E Deus tem usado pessoas aqui para preparar o caminho para a volta de Jesus, para preparar o caminho daqueles que estão nesse mundo para a volta de Jesus. Se nós não vermos a volta de Jesus nessa vida, Jesus vai voltar, mas nós vamos ser lembrados pela voz que clama, pela palavra, pela mensagem, pelo evangelho de Jesus. Muitas pessoas irão se endireitar através da tua voz, através da tua boca. Eu declaro isso sobre você. Se você puder colocar a tua mão no seu coração nesse momento, eu quero declarar algo na sua vida, e você receba em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu Deus, nós estamos aqui, Pai, diante da tua presença. Meu Deus, assim como teu filho João recebeu essa palavra e declarou e fez a tua vontade, declarou, meu Deus, palavras de arrependimento, Pai, naquele deserto, e muitos creram e foram salvos. Meu Deus, ele preparou o caminho para o teu filho, nosso Salvador, vir. Pai, eu te peço, meu Deus, que cada um aqui, Pai, que
cada homem e que cada mulher, Pai, seja, Pai, mais uma vez, essa voz, Pai, usada pelo Senhor, seja a boca do Senhor, Pai, para endireitar, meu Deus, aqueles corações tortos, Pai, para proclamar, meu Deus, o Teu Evangelho, Pai, para preparar a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Você é boca de Deus, você é uma voz que clama aqui dentro da igreja, que clama fora dessa igreja, que clama onde você trabalha, que clama dentro dos seus familiares, aonde você estiver. Você é essa voz de Deus, você é essa boca de Deus. Creia nisso, receba essa palavra no seu coração, toma posse dessa palavra, e todas as vezes aonde você estiver, declare que o Senhor está naquele lugar. Declare sobre os ambientes, declare sobre as pessoas, declare sobre as coisas, em nome de Jesus. Você vai levantar lembrando que você é essa voz, você vai deitar lembrando que você é essa voz. Deus vai te colocar em lugares difíceis para que você seja essa voz, para que você seja sal, para que você seja luz, porque Deus não te levantou para deixar debaixo de uma mesa, Deus te levantou para você ser cheio dele, ser luz e iluminar os ambientes difíceis. Pessoas vão se converter diante de você, pessoas vão se converter diante da palavra que vai sair da sua boca. Essa voz que clama dentro de você, você precisa declarar através da sua boca. Eu sei que muitas vezes o seu coração queima querendo dizer, não segure dentro de você, abra a sua boca e declare, abra a sua boca e fale daquilo que Deus tem mandado você falar. Quando o teu coração queimar, não tenha vergonha, seja essa voz aonde você estiver, porque o Senhor quer te usar, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda o Senhor nesse momento.